Projeto Libero Nova Terra, relatando os capítulos do livro de Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus. Vamos relatar capítulo por capítulo de uma forma carinhosa. Vamos lá? Capítulo 10. O Grande Restaurador. São Mateus, capítulo 4, versículo 24 e 25. João, capítulo 9, 2 e 3. E Mateus, capítulo 11, 28. As palavras que ele pronunciava emolduravam-se com os atos que ele realizava. Identificado com Deus, suas mãos produziam as curas mais diversas e que nunca haviam acontecido antes. De todo lugar, portanto, particularmente da Síria, traziam doentes, paralíticos, cegos, surdos, lunáticos, infelizes de todo porte, que chegavam exibindo suas dores mais cruéis e padecimentos sem conforto. Jesus, tomado de compaixão, atendia-os, ministrando-lhes o bálsamo da misericórdia que escorria pelas mãos e alterava a tecedura orgânica desorganizada, restaurando-lhes a saúde. Era natural que, à medida que libertava os enfermos das suas mazelas, que eles próprios haviam buscado através da insensatez, da perversidade e do crime, mais necessitados buscassem com avidez e tormentos. Ele, porém, não atendia a todos quanto se lhe apresentassem, procurando a recuperação orgânica, emocional ou mental. A sua era uma terapia de profundidade, que sempre convocava o paciente a não voltar a pecar, evitando-se novos comprometimentos tormentosos, para que não acontecesse nada pior. Era assim. Seria a cura real, a de natureza interior, mediante a transformação moral, em razão de se encontrar no imo do ser a causa do seu padecimento. Conhecendo que todos os seres procedem de outros caminhos, os mais variados que foram percorridos pelos multifários renascimentos carnais, cada qual imprime nos tecidos delicados do espírito os atos que praticaram, fazendo jus às ocorrências de dor e sombra em que se encontravam, assim como das alegrias e da saúde que os visitavam. A criatura é a semeadora, mas também a ceifeira dos próprios atos, que esculpem nos refolhos do ser, desenhando as futuras experiências humanas no corpo. Eis porque nem todos os doentes lhe recebiam a atenção que esperavam encontrar. Não estavam em condições de ser libertados das aflições que engendraram antes para eles próprios, correndo o risco de logo que se encontrassem menos penalizados, corressem na busca de novas inquietações. A sabedoria de Jesus é inigualável, porque penetra no âmago dos acontecimentos, de onde retira o conhecimento que faculta entender o que sucede com cada qual que o procura. Aqueles homens e mulheres alienados, de membros paralisados, sem audição nem claridade ocular, procediam de abismos morais em que se atiraram espontaneamente, desde que a luz em toda criatura, a noção da verdade, do dever, se encontram íncitos nos impulsos do amor e da paz. Não obstante,
A teimosia rebelde despreza os sinais de perigo e impõe os caprichos da personalidade inquieta, desejando alterar os impositivos das leis universais a seu benefício, em detrimento das demais pessoas, no que resulta os dramas imediatos e futuros que sempre alcançam os infratores. Jesus não se permitia alterar os soberanos códigos, beneficiando aqueles que se encontravam em cursos nos resgates não concluídos, deixando outros ao abandono. A sua é a justiça ideal, que não privilegia nem esquece. Temos a real demonstração no atendimento ao nato cego. Aquele homem nascera cego e sofria, mas não reclamava. Quando seu juiz passou, próximo a ele, os amigos interrogaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Como ele era cego de nascença, não poderia ter pecado na atual existência e, igualmente, não poderia resgatar dívidas de seus pais, caso fossem pecadores. Jesus, que lhe penetrara a casualidade da cegueira, redarguiu sereno. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Tratava-se de um voluntário que se apresentava no ministério de Jesus, a fim de que pudessem manifestar as obras de Deus. O poder de que se encontrava possuidor o Mestre, e, ato contínuo, curou o homem, utilizando-se de um processo especial que pudesse impressionar os circunstantes. A sua autoridade moral produzia vibrações que afastavam os espíritos perversos, para os quais o verbo franco e gentil não lograva o êxito que se fazia necessário. Perdidos em si mesmos, conheciam da vida apenas o temor que experimentavam e que infligiam nas suas vítimas. Outros enfermos, no entanto, ao leve contato das suas mãos, recebiam a energia vitalizadora que restaurava o campo vibratório onde se encontravam as matrizes geradoras das aflições, modificando-lhes as estruturas e reabilitando o equilíbrio. Dessa forma, era facultado ao endividado recuperar-se moralmente pelo bem que pudesse fazer, pela utilidade de que se tornava portador, auxiliando outras pessoas que dele se acercassem. A humanidade ainda não padece essas conjunturas aflitivas que merece. Existem muitos seres humanos que andam, porém, são paralíticos para o bem. Encontram-se mutilados morais. Dessa maneira, sem interesse por movimentarem a máquina orgânica de que se utilizam para a própria, como para a edificação do seu próximo. Caminham, e seus passos os dirigem para as sombras, a que se atiram com entusiasmo e expectativas de prazer, imobilizando-se nas paixões dissolventes que terão de vencer. Há outros que pensam, mas a alucinação faz parte da sua agenda mental, devaneando no gozo, asfixiando-se nos vapores entorpecentes. Longe de qualquer realização enobrecedora, intoxicados pela ilusão dos sentidos, não conseguem libertar-se das fixações perniciosas que os atraem e os dominam. E quantos que têm olhos e ouvidos, mas apenas deles, se utilizam para os interesses servis a que se entregam, raramente direcionando a visão para o alto e a audição para a mensagem de eterna beleza da vida. Ainda buscam Jesus nos templos de fé, a que recorrem uma que outra vez, mantendo a fantasia de merecer privilégios,
de desfrutar regalias sem qualquer compromisso com a realidade ou expectativa ditosa para o amanhã, sem a mórbida inclinação para o vício, para a perversão. Alguns conseguem encontrá-lo e se fascinam por breves momentos, logo o abandonando porque não tiveram a sede de gozo atendida, nem fizeram, capazes de sacrificar a dependência tormentosa a fim de serem livres. Não são poucos aqueles que encontram escravizados à infelicidade por simples prazer a que se acostumaram, disputando a alegria de permanecer no pantanal das viciações morais. Estão na luz do dia e deambulam nas sombras da noite. Possuem razão e discernimento, no entanto, o direcionam exclusivamente para os apetites apimentados do insaciável gozo. Vivem iludidos e se exibem extravagantes do palco terrestre, até quando as enfermidades dilaceradoras, de que ninguém se pode evadir, ou a morte os dominam e consomem. Despertam mais tarde, desiludidos e sem glórias, sem poder, empobrecidos de valores morais que nunca os acumularam. Jesus é, portanto, o grande restaurador, mas cada espírito tem o dever de permitir-se o trabalho de autorrenovação em favor da própria felicidade. A sua voz continua ecoando na acústica das almas. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. É necessário, porém, ir a ele. Vídeo editado e estudado por Bali e Shani. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Gratidão cósmica, Vitória da Luz.